Deixa ele aí. E o que é, tá aí. É. Nem antecipar e nem... Não, tá louco. Queridos amigos, preparemos-nos para o início das nossas atividades, dando o comando mental para o nosso intelecto, para relaxar todas as fibras, todos os músculos. A melhor maneira de conseguirmos relaxar o corpo físico é respirar profundamente, levando o oxigênio novo para os nossos pulmões e depois de segurar um pouco, exalar o monóxido de carbono já transformado, de tal sorte que podemos auxiliar com os nossos pensamentos, pensando que estamos agora relaxando todos os músculos, todas as fibras, todos os tendões e deixando de lado as nossas naturais preocupações, seja as tendências e as ansiedades que trazemos na alma, os conflitos com que nos deparamos todos os dias, especialmente os nossos irmãos desalinhados, que entendem por termo a sua existência concedida por Deus. É por isso que Jesus, de braços abertos, nos recebe todas as vezes que ali tiver reunido 2 ou mais em torno do Mestre Jesus, Ele está presente. E é Ele que nesse instante abençoa o nosso trabalho, são os mentores que nos ajudam e que nos dirigem para que possamos pacificar o nosso coração, que nós entregamos esse momento para poder não só a nós outros que tanto necessitamos desta proteção, desse amparo, mas também aqueles irmãos que aqui são convidados para esta Santa Ceia. A todos convido então para a abertura dos trabalhos, dizendo a oração que ele nos ensinou, seja pela palavra articulada, como este que vos fala faz, seja porque nesse momento, acompanhando pelo pensamento, podemos argamassar os nossos mais sentimentos da alma mais puro, para dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Dona Cristina, a senhora já escolheu o Evangelho para nós hoje, né? Só que nós esquecemos. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, é exatamente página 86, capítulo 8. Isso daí é o 92. Deixar vir a mim as criancinhas. Esse aqui. É esse aqui. Deixar vir a minhas criancinhas. Isso, começamos com a dona Célia, nessa rodada, assim. Deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Dona Cristina. Eram 3? Jesus queria. É diferente. É diferente aí. Aqui está atrapalhado aí também, né? Esse livro aqui é aquele novo. Deixar vir as minhas criancinhas? Eu não consegui nem acompanhar o que ela estava lendo. Aqui está no item 18. Item 18? Não, item 8. O dela também é o item 8. Deixa eu ver. Capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração.
E começa no item 1, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. São Mateus. Ué, aqui, ó. É aqui que eu peguei. Ah, Tá vendo? Aqui, ó. Instruções dos Espíritos. você leu até Lê aqui. até aí. Aí Ah, agora tá. Jesus é um pouco mais pra frente deles. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento não lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve a seu turno chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdade. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita larga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que esclareça. Deixai vir a mim, boa tarde. Seja bem-vinda. Todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos, dos infelizes, ensinar-lhes o grande remédio para abrandar os males da vida, e lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Pode continuar, doutor. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Então, Cristina. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, que, semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar do seu elemento de vida no seio do Senhor, o Espírito protetor por Deus, 1861. Cabe esclarecer, queridos amigos, no início do Evangelho, que não há confusão no Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós estamos verificando é que o início, como
constatamos é a leitura do capítulo e o evangelho, deixar vir a mim as criancinhas. E aqui, depois, como nós já sabemos, sempre tem a mensagem dada, a visão pelo Espírito, aqui no caso o Espírito protetor. Então, por isso que parece que a situação ficou meio nebulosa, mas está esclarecido, porque aqui está já bem colocado para nós o esclarecimento, lembrando que Jesus falava por parábola, por alegoria, não é? Então, minha querida, tudo bem? O senhor está bom? A senhora também? Estava com saudade de vocês. Nós também com saudade do senhor. Agora já melhorou, está tudo bem, né? Já passamos aquele pedaço amargo, aquele perrengue da nossa vida, né? Vocês já podem vir, podem vir todas as quintas já. E dele, a idade dele é a idade do meu padrinho de casamento. Pois então, Ainda tá vivo ainda. então tá bom, Uma fazendona. tá bom, Lá dele, lá perto ele ainda. que bom. Mas vamos conversarmos um pouco sobre bem-aventurados aqueles que têm puro coração, Jesus dizendo que a gente deixasse ir até ele as criancinhas, porque naquela época, as crianças, quando Jesus parou para repousar um pouco, desejava dirigir-se a ele, não é? E os apóstolos, né, Simão Pedro, o pessoal fala, não, vamos com calma, porque sabe, criança é aquele problema mesmo sério, né? Eles não contam, é uma alegria, é uma pureza de coração, eles não querem saber de nada o que está acontecendo, eles vão entrando, não tem aquele rigor que a gente tem e guarda na sociedade civil, né? Aquele tal de respeito, entre aspas. E Jesus vendo aquilo, o que eu fico admirado, não admirado no sentido da ignorância, né? É que Jesus não perdia uma oportunidade para poder ensinar, lecionar. Quando a gente pensa, o Ayrton e a dona Célia, que são professores, que em 33 anos apenas, nessa contagem nossa aqui, não é? Ele deixou todas essas lições que transformou o mundo até hoje. E, na verdade, só 3 anos de magistratura, porque antes Jesus tinha uma vida tão normal como todos, né? Ele não lançava uma moda de New Age, né? As pessoas às vezes pensam que ele lançava aquela moda com aquele cabelo lindo que Jesus tinha, caindo as costas, né? A barba longa, madeixas, né? E aquele olhar profundo que ele tinha. Ele não estava lançando uma moda. No Burgo, de onde ele provinha, ou seja, em Nazaré, era um lugar pequeno, ele não estava... qual é a moda hoje? As mulheres querem saber qual é a moda para se vestir na moda, né? Então, em 3 anos somente, depois daquela famosa festa das bodas de Canaã, que ele começou a colocar, embora tem algumas passagens que ele já tinha tido no templo, umas conversas sérias com aqueles que eram o senhor das religiões, né? Mas ele não estava lançando uma moda. Ele, na simplicidade dele, as crianças percebendo a aura de Jesus, porque as crianças percebem, não é? Eles têm sensações tão grandes. Não sei se vocês percebem, as crianças às vezes conversam, falam que está vendo isso, vendo aquilo, vê mesmo. Porque até 7 anos ela não se... O Ayrton sabe bem disso, e já até uma ocasião já descreveu isso para nós, de como funciona o nosso organismo. Então eles até 7 anos não se completou ainda, eles têm uma visão até do transcendental. E é comum eles dizerem que estão brincando com fulano, que tem um amiguinho. Divaldo mesmo conta isso, que ele tinha um amiguinho que ele brincava, que era o Jaraguaçu, não é? Então, é comum isso. As crianças vendo e sentindo a luz de Jesus, foram correndo para ele. E os apóstolos já seguraram aqui, fizeram uma corrente de... não passa aqui não, meu. Ninguém vai lá, deixa o mestre descansar. E Jesus, então, disse, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. E como ele aproveitava todo o momento da longa trajetória dele, de 33, mais de 3 anos de magistratura, ele aproveitou para dar uma lição. Quer dizer, deixar que as crianças venham, a gente fala, hoje,
Vai falar, mas como criança? Nós sabemos que é o espírito que está habitando esse corpo meu, o seu, o dele, o dela, é um espírito já pode ser com centenas, dezenas, milhares de anos. Então não é um espírito novo. Como assim? Que a gente aprendeu das lições de Jesus, né? Não, mas não é isso. Naquele momento que ele ganha o manto do esquecimento, de que ele vem para poder sepultar os equívocos da vida que praticou, ele vem novinho em folha, vem com inocência. Quem já não presenciou crianças brincando, eles brigam entre eles por causa de um carrinho. Depois ele fala, tá, é um carrinho, brinca, eu vou brincar com o seu também. Não é assim? É a pureza das crianças. Então Jesus aproveitou para dar esse ensinamento, deixar vir, porque se não fores assim, se não fizerem como ele, não entrarão no reino do céu. É o texto do Evangelho. Quer dizer, nós temos que nos prepararmos para pôr essa pureza no nosso coração. Será que estamos preparados? Será que estamos fazendo? Devagar. Não começa a exigir muito de cada um. Eu falo isso primeiro para falar para mim, não para os outros, porque nós sabemos que o Evangelho é bom para nós, não é para os outros. Não é? Nós temos que fazer isso para nós, para o nosso benefício. Então, eu estou tentando, que todos nós temos que tentar, temos que compreender, temos que ajudar, temos que preparar o caminho para a nossa ascensão, porque eu não posso ensinar ninguém se eu não estiver preparado. Os dois professores que estão aqui do meu lado podem confirmar isso. Eles se prepararam muito tempo antes para poder lecionar. Quem que vai lecionar sem se não souber? Então Jesus disse isso com toda a propriedade, ele está fazendo a devida comparação, né? Ninguém entrará no reino do céu se não tiver o coração como o das crianças. Ele não está dizendo, olha, ninguém está interditado ao céu para todos nós, são todas criancinhas. Não, nós somos criancinhas, mas pela misericórdia do Pai, nós estamos tendo a oportunidade de resgatar os nossos compromissos do passado. É mais ou menos isso, professor? Com certeza, né? Nós precisamos entender, ou tentar entender daquilo que está no Evangelho, quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, né? Ele quer levar para perto dele aqueles que realmente precisam. Como todos nós sabemos, ele veio aqui, quando ele foi inquirido pelos fariseus, né, porque ele vivia tanto no meio de gente de uma vida, né, e doutor de impostos, com as prostitutas, não sei o quê. Então ele falou, eu aqui estou, por quê? Porque quem precisa de um médico são os doentes. Aqueles que não são doentes não vão no médico, não precisam de um médico. Porque sabe como se orientar, sabe o que fazer, sabe como viver, sabe o que é bom para eles. Agora, esses precisam. Então, chamar a criança para si significa chamar para perto de si a inocência, né? E nesse sentido de que todos nós vamos sim, a cada instante que a gente se dedica a melhorar, vamos nos tornando sim melhores. É um chamamento a quê? Chamamento a que nós possamos entender a própria missão dele aqui conosco. E nós nos orientarmos segundo essa própria missão dele, que foi trazer para nós os esclarecimentos necessários para que a gente possa se desenvolver individualmente, cada um de nós. Todos nós sabemos que somos diferentes uns dos outros. A gente sabe disso. Na mesma família somos todos diferentes uns dos outros. Nós não vamos encontrar duas pessoas iguais. Não vamos nem falar em forma, mas sim falar na questão moral, na questão intelectual, na questão do pensamento. E como é o nosso pensamento que faz com que a gente tenha nossas atitudes, que nós fazemos segundo nós pensamos, não é? Então, uma das primeiras coisas que vem à mente é exatamente a maneira pela qual nós pensamos, maneira pela qual nós encaramos o mundo. E quando ele fala ali das crianças, que visão do mundo tem a criança? Né? Está ali para aprender. Então ela se deixa guiar, ela se deixa levar. E ele veio para nós para exatamente nos guiar, para nos levar, porque nós estávamos num caminho muito ruim. Nós estávamos, na época dele, ainda sobre as colocações que Moisés fez, já tinha feito há mais de 1000 anos antes. Foi uma situação muito mais difícil até do que era aquela que Jesus ali estava.
Porque embora os hebreus estivessem sob domínio romano, lá já tinha se passado 1.200 anos, se não me engano, acho que uma coisa assim, que Moisés tinha tirado o povo do Egito, aquela dificuldade toda. Acho que ficaram 500 anos como escravos no Egito. Imagina Verdade. como que eles saíram, né? Então, para controlar, era muito difícil. Então, colocou leis duras, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc. Sem contar as próprias 10 mandamentos que trouxe para orientar. Mas até o pessoal colocar dentro de si a importância dos mandamentos, que na realidade os 10 mandamentos falam como você deve viver. Tá? Você vai honrar seu pai e sua mãe, você não vai roubar, você não vai desejar mal ao próximo, você não vai desejar mulher, marido do próximo, seja como for. Comportamento. E ele veio para dizer que, claro, tudo aquilo servia para aquela época, mas já estávamos numa época melhor. Mas mesmo naquela época melhor, ele não podia falar aquilo que a gente sabe hoje, que ninguém ia entender nada. Iam, simplesmente, se tivesse um hospício à época, iam colocá-lo no hospício. Então ele falava por parábolas, contava histórias, e o fundo dessas histórias são fundamentais para nós entendermos A moral da história, né? Quem nós somos, o que precisamos fazer, por que nós estamos aqui, por que nós estamos indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, vamos continuar ainda por um tempo, indo e vindo. Para atingirmos essa perfeição de comportamento, de pensamento, tirarmos de dentro de nós esses pensamentos tão ruins que nos levam a ter atitudes ruins. E é uma coisa que a gente vê muitas vezes também em crianças, porque a gente sempre vê, né, que tem aquelas que são um pouco mais egoístas, como o irmão falou, isso aqui é meu, você não vai brincar com isso, mas de repente já cede, pega um outro, e são assim. Então procurar dentro da convivência, que criança é a coisa mais fácil para fazer amizade, basta encontrar outra. Jesus estava traçando verdadeiramente um paralelo quanto à pureza das crianças. E quando a gente observa o que falou o Evangelho, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus, é o Evangelho de São Mateus. Mas aí nós encontramos mais explícito em São Marcos, ele diz: apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos a afastassem com palavras rudes àqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles, observe, que lhes assemelha. Jesus nos está dizendo aqui que nós não temos, o céu está interdito para mim, que sou advogado, para eu, para a senhora, para ele, para ela, que já erramos muito na vida. A pretensão que nós temos é que nós somos já puros, somos abençoados. Que engano cometemos? Nós somos todos comprometidos com o nosso passado e por essa razão estamos aqui nesse planeta que chama de provas e expiações, fazendo as nossas provas diante das dificuldades que enfrentamos, né? Os perrengues da vida, para ver se nós podemos passar. Então, ele fala que é aqueles que se lhes assemelham, porque realmente, conforme a colocação que o Ayrton fez, as crianças não guardam rancor. Ô, dona Cristina, dona Célia, eu conheço na vida a minha longa estrada já por essas 80 belíssimas primaveras, viu, Ayrton? Eu conheço pessoas, eu não vou declinar o nome, não cometo nenhuma infração ética, mas posso contar o fato, o episódio. Dentro dos meus conhecimentos, pessoas que ficaram de mal com o irmão a vida toda. A vida toda quer dizer 40, 50 anos. De mal. O que você fez? Nem lembra mais o que aconteceu, mas eu estou de mal. Dá o dedinho. Criança não tem essas coisas. Ele fica de mal 1 minuto, já está brincando com o outro, né? Conforme você colocou, ele entrega o presente dele. Brinca, não tem rancor. É nesse sentido que Jesus colocou. Por quê? Porque ele diz assim, que nele não entrará. E os tendo, então, abraçado, as abençoou, impondo-lhes a mão. É claro que fica estranha para nós hoje que sabemos, através do livro dos Espíritos, que os Espíritos são milenares, né? E, senão seculares. Então, não tem cabimento a gente pensar que, como Deus interditou para mim o céu? Não. Deus, todos são chamados, poucos os escolhidos.
Porque tem gente que não quer ser escolhido. Ele quer teimar no desrespeito às leis divinas, tanto quanto teima no desrespeito às leis sociais. Então, esta comparação, segundo o esclarecimento do próprio Evangelho, diz assim: esta comparação poderia não parecer justa, como estamos falando, considerando que o espírito da criança pode ser muito velho, não é? E que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. As imperfeições, e só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Hoje, a gente faz... É curioso, gêmeos vitelino ou univitelino, eles são irmãos, foram criados nesta encarnação igualzinho, e não se dão. Aquele chipófago, né, que nasce cara virado para cá, né? Para quê? Se vocês tiverem a oportunidade de ler Os Exilados de Capela, vão ver a história que se desenvolve em torno daqueles dois personagens magníficos, que foi morto pelo primo, né? E depois o que acontece? Uma das encarnações, eles nasceram juntos e assim. Então é claro que nós temos que ter o espírito bom, não é? Uma vez que o espírito criança já viveu, porque não se mostra ele desde o nascimento tal qual é. Claro que ele não pode. Imagine uma situação fática que de vez em quando a gente vê por aí. A pessoa que numa outra encarnação tenha uma mulher, por exemplo, que tenha praticado um aborto, que é um dos crimes piores que pode se imaginar. Depois tem que trazer aquela criança, porque o resgate não é em dinheiro, né? O resgate é em amor. E ela tem que trazer aquele filho ao mundo para resgatar. E aí ele vai se lembrar que ela que o assassinou, um dos crimes mais bárbaros que tem na história da humanidade. Eu tenho um amigo que formou comigo, e ele veio, depois de muitos anos, ele veio para a Americana com a esposa, etc. E quando chegamos no Fregueiro Fora, mas você aqui, mas Jaime, como vai e tal? E ele era promotor naquela ocasião. E depois, conversamos, matando saudade, numa das nossas prosas, ele me confessou, ele falou: olha, Jaime, eu condenei uma senhora, consegui a condenação de uma senhora, porque aquele tempo era parteira, que fazia esses homicídios criminosos, aborto criminoso, e porque eu consegui descrever, à luz do Espiritismo, o sacrifício e a morte de um ser querido que está ali, que foi assassinado sem dar a única chance ou uma oportunidade para ele se autodefender. E ele sabia que eu era espírito, quando a gente lê na questão 340 do Livro dos Espíritos, quando, na verdade, começa a concepção, quando que começa a vida, que o pessoal discute aí em Brasília, não, até 3 meses, até 5 meses, nada disso, está aí na questão 340. Começa a vida na concepção, no momento da concepção. Então não pode assassinar friamente uma criança que está no ventre da mãe. Então, imagine esta criança voltando e o trabalho que se tem para dominar a mente e falar, como é que pago a conta? Você paga a conta assim, ó. Você tem que nascer ali. A história de Sigismundo conta bem isso. Então, veja bem, Deus, com o manto do esquecimento, nos favorece que a gente possa conviver com os adversários, com aqueles que nós temos um problema. Tomara, e eu acho que não é mesmo, a maioria não é problema de tem um crime tão grave assim, mas a gente não se dá com os parentes. Já viu que toda casa é problemático. E aí hoje de manhã, sabe, eu estava pensando de manhã, estava sentando, eu paro uns 5, 10 minutos, vou lá na minha sacada e fico olhando aquele jardim bonito, aquelas ararinhas que tem na prefeitura, né? Elas cantam ali.
E eu estava sentando, o doutor Roberto chegou, começou, já todo atrapalhado, começamos a conversar um pouco, e eu falei, nós precisamos ter paciência para resolver os problemas da vida, porque eu sempre pensei que na família, a célula máter da sociedade civil, é que estão as diferenças que Deus nos colocou junto, para nós podermos, a exemplo do diamante, que é uma peça maravilhosa, ele é bruto dentro da terra, mas tire o diamante, trabalhe todo, lapide, e ele fica aquela gema preciosa. Então, as famílias também são assim, meio atrapalhadas, né? Todo mundo tem reservas. É claro que existem algumas que são, a gente fala, nossa, que beleza. Mas a maioria tem problema, e o Senhor da vida nos coloca junto para que a gente possa vivenciar e se lapidar como a pedra bruta que está dentro nas entranhas da terra. Então, nós vamos nos lapidando, vamos tendo paciência. E aí eu comecei a pensar, mas por que será? Será só por isso? Quer dizer, então a família é um antro de perdidos do passado? Não é? Tem perdidos no espaço, perdidos do passado, é um antro. Não é nada disso. A família, como nós fomos olhar, que somos criados simples e ignorantes, mas em tempos diferentes, é óbvio que o Senhor da vida coloca um mais que recém-nascido, ou quase recém-nascido, junto com aqueles, vou pôr lá com a Ayrton, com a dona Célia, porque eles já estão mais evoluídos e eles, sem quererem, querendo, vão ensinar os outros, com os seus modos, com o seu comportamento. A família serve para isso também. É um laboratório onde se vai moldando o caráter dos novos filhos de Deus que vão chegando. Não é só a família, não, é só gente que não presta, são todos bandoleiros do passado e estão vivendo junto para acertar as dívidas entre eles. Muitos deles não têm dívida nenhuma. Deus pega e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pôr o tal do Antônio nessa família, porque esta família aqui já está preparadinha para, de uma certa forma, servir de mestre, de professor, de indicador. Quando perguntou na questão 625, deu o livro dos Espíritos, se indagou aos Espíritos venerando qual o ser mais perfeito que o Senhor da vida nos concedeu para que pudéssemos ter uma direção, um caminho para seguir. O que responderam os Espíritos venerando? Vedes Jesus, uma resposta sintética. Então, quando a gente analisa e pensa nas lições de Jesus, é ali que está o nosso modelo e guia. A família também pode ser exemplar. Quantas famílias belíssimas tem por aí? Quantas famílias com problema? Quantas famílias com criança que nascem com umas... Agora, aí lá perto da nossa casa, naquela esquina onde era o dono da TAR, aquela casa era dele, né? Agora eles venderam e tal, eu não sei, fizeram uma escola para deficientes, você está sabendo disso? Deve ser uma coisa nesse sentido. Na esquina da sua casa e na esquina da minha casa. Mas olha o que enche de carro ali. Estão quase chegando na minha casa, que é na segunda quadra. E eu fico olhando, tudo gente poderosa do dinheiro. Mas estão ali levando as crianças, todas deficientes. Quantas famílias tem assim? Porque será que Deus deu só porque é castigo? Ou será que aquele que tem que pagar aquela continha dele não está se aproveitando desta família abençoada, que tem recurso, que tem amor, que tem carinho para dar? Desculpa, eu falo demais, mas a questão que, no meu sentimento, que eu estou vendo, é isso. A família não é só um lugar de reunião de bandidos do passado ou pessoas desequilibradas, porque todos nós somos desequilibrados ou fomos em algum momento da nossa trajetória. Mas que o Senhor da vida aproveita e coloca a gente numa família, constituímos família, claro, com isso, com este propósito. Nós sabemos nesse livro que você mencionou, Missionários da Luz, num episódio em que André Luiz foi até o setor, o departamento de reencarnação, eu comentei aqui outro dia sobre isso, quando o Ayrton fazia um comentário, e alguém pediu, se vocês tiveram a oportunidade de ler, pediu para que uma mulher muito bela, vendo o corpo, o molde, falou assim, eu não quero isso aí, por favor. Eu falei, como não quer? Ele falou, está muito bonito.
Isso já comprometeu minha existência certa feita. Põe um defeitozinho. Aí acertaram de uma outra forma o seu corpo. Então isso não é para que as pessoas se glorifiquem. Oh, eu sou uma pessoa linda. Você é linda agora, com 90 anos, não sei. Com 70, eu não sei. Sabe, Edilson, eu era tão bonitinho quando era criança. Dona Célia, vocês não sabem, Dona Cristina, a pessoa chegava perto de mim e falava, que belezinha, ó, que fofurinha. Existe um resultado. Ô, Deus. Criança feia, Deus. Depois eu foi indo. Eu vejo aquelas fotos quando eu era pequenininho, quando eu era mocinho, quando eu me formei. Depois os cabelos foram indo-se embora. Eu não sei o que deu um vendaval. Eu engordei Dona Cristina. Então, desculpa esse tom, esse toque de hilariedade, é porque assim, né? Vocês sabem, o evangelho é gostoso, né? É uma constatação da nossa vida diária, do que está acontecendo, do que já aconteceu. E é por isso que Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas, vamos ser alegres, vamos ser contentes, porque é simples, Deus não dá o que nós não precisamos. Meu Deus, que pai é esse que deixa a gente sofrer, que põe todo mundo para brigar dentro de casa? Não, um briga, o outro fica quieto. Ficar combinado em casa é ruim, né? Não é ficar tudo zangado, não é? Eu falo para minha mulher brincando, claro, porque no fundo tem muita verdade, né? Ela quando grita comigo, ela fala assim, ô gordo! Eu falo aqui, quem dá a última palavra sou eu. O que é? Eu já vou. Quem fala mais alto sou eu. Então é assim, a gente vai, ela me tolera, eu tolero. Os filhos fazem as coisas atrapalhadas, eu falo, nossa, eu também já fiz isso, tenho que ter paciência. É o que diz o Evangelho, ser puro de coração. Desculpa, Ayrton, eu tomei a sua palavra. Agora você, por favor, completa aí para nós fazermos depois a prece. Completa aí os seus conhecimentos. Há muito mais a Você já encontrou essas situações da vida? Já, né? Todo mundo. Na sua família, eu sei que você tem um outro irmão, né? Tenho mais dois. Quantos vocês são? 3. 3? Olha que beleza. Um adotivo. Ai, que beleza. Eu tenho 2 adotivos. Que beleza. E vocês sabem, uma das minhas meninas, o Ayrton conhece porque ela me auxilia na diretoria aí, é uma menina que eu falo dela com sentido de emoção, porque eu adotei, ela tinha 7 dias. Ela está com 46 hoje. Advogada, ela cuida da minha vida. Ela estava fazendo, nunca contei isso, permita contar essa confidencialidade para vocês, porque vocês são todos meus irmãos, meus amigos, eu às vezes abro o coração. E ela estava fazendo concurso para a magistratura. Ela rodou esse Brasil todo. E um dia ela chegou para mim e falou assim, pai, eu vou desistir de ser juíza. Por quê, filha? Enquanto o senhor estiver aqui, eu vou cuidar do senhor. Eu vou ajudar a família. Eu vou ajudar a casa. Eu digo para vocês, com lágrimas nos olhos, ele é meu braço direito e meu coração que funciona. Claro, para mim não sentir um inútil, eu vou ao escritório todos os dias, trabalho, oriento, quero me sentir importante, quero me sentir que tenho valor ainda. Mas estou desatualizado, é natural. Eu não faço mais júri, atendo os clientes, mas é ela, tudo tem que passar na mão. E ela não faz nada sem dizer, pai, faço isso, eu não faço isso. Aquilo, assim, o assado. Me traz todos os acontecimentos do escritório, da nossa vida. E ela não é só um braço do meu coração, ela é o braço da família toda. Um outro menino, que eu adotei já com 6 anos, advogado, está trabalhando, ele quis seguir a carreira dele, abrir as mãos, mas veja, tem pessoas que é abnegado, é piedoso. Não fui eu que pedi para ela abdicar de uma carreira brilhante, não fui eu que pedi. Ela que disse que assim ia fazer. Aí eu dei desculpa, viu, por favor. Eu fazia essa confissão. Mas não é para tudo praticamente foi dito.
Então é apenas reiterar, né, esse sentido que Jesus coloca na sua vinda de procurar esclarecer. Que na realidade ele veio para esclarecer nós sobre o nosso papel aqui, o que nós precisamos fazer. Valorizar o nosso espírito acima de tudo. Claro, vivemos aqui na matéria, tudo que a gente vê é pelos sentidos nossos, né? E a palavra espírito, ou viver como espírito, para nós que estamos encarnados, é abstrato. Sabemos que tem um espírito que nos anima, nós sabemos que estamos cercados deles, não os vemos, mas temos a certeza da existência, basta ver a nós mesmos. E basta ver como que as crianças são diferentes entre si. Porque se não tiver espírito, é matéria, é como um livro, é como qualquer coisa. Nosso corpo é assim, né? Viemos do chão, para o chão vamos voltar. Isso daqui também veio do chão também vai voltar. Tudo que existe aqui veio do chão e para o chão vai voltar. Agora, o que faz a diferença em tudo isso? A existência do espírito. Agora, o espírito ele não pode ficar estagnado, ele tem que progredir, ele tem que entender as coisas e a razão até por que ele existe. A importância dele no conceito do universo, daquilo que o nosso Pai criou para nós. Nós temos a presença aqui de Jesus entre nós, soberano, absoluto, Espírito puro que está aqui conosco. Tem que caminhar pelo caminho certo, né? Sempre pelo caminho certo, né? Então, quando chegar a hora, a pessoa não ser julgada, né? Então, nós estamos aqui e a gente precisa ter essa noção. Ele veio para isso, para dizer, vocês são assim, vocês vão chegar assim, vocês precisam entender que vocês precisam fazer isso, para que a gente se torne capaz de chegar onde ele chegou, e nós vamos chegar um dia. Vai demorar? Vai, porque a gente ainda é relutante naquilo que a gente precisa fazer. A gente, né, tem medo de tudo, tem receio de tudo, pensa isso, pensa aquilo. Claro, é necessário, porque precisa ter critério na vida da gente também. Mas não é, e não existe outro caminho, é aquele que ele deixou para nós. Né? Então, pureza do Espírito, nós vamos conseguir sim, quando nós conseguirmos colocar dentro de nós e praticarmos aquilo que ele colocou para nós. Esse é o grande motivo da vinda dele. Eu queria, para nós concluirmos o nosso evangelho de hoje, e como abrir meu coração para falar sobre um pouco da nossa vivência em família, eu devo dizer que o gesto da minha filha foi generoso, foi um gesto de amor, mas todos os meus filhos, todos indistintamente, são pérolas preciosas na minha vida. Eu tenho um que está no Guarujá atualmente, com a minha norinha, e confesso a vocês que eu tenho uma saudade deles. Fico muito tempo longe deles, eu sinto muita falta. Tenho a outra menina que está aí, a doutora Carla, que é o motivo de nossa alegria também. Enfim, cada um é importante no contexto familiar. Todos eles preenchem o nosso coração de uma forma ou de outra, todos eles têm o seu valor, não é? E alguns que estão mais perto, outros que se abraçaram com outros compromissos, mas todos constituem a nossa família maravilhosa. E estendendo esta família, aqui nesta casa, quantos amigos eu fiz, a começar pelo nosso patrono, o Sr. José Rampazzo, que quando eu tive um infarto, ele saía do trabalho dele aqui, antes de ir lecionar, ele passava em casa para aplicar o passe magnético para mim. Então, a nossa família é uma família maravilhosa. Claro que temos problema, dificuldade, desentendimento. Faz parte, não é, dona Cristina, da cesta básica, Dilson? Faz parte da cesta básica. Mas eu não tenho nada para reclamar. Eu tenho só que agradecer a Deus os filhos que tenho. E no nosso caminho sempre tem alguém que nos ajuda nisso ou aquilo. Por isso eu costumo dizer que realmente o Senhor da vida não nos dá tudo que nós queremos. Eu quero isso, Ele não dá. Porque a gente não sabe o que pede. É compromisso pesado, às vezes, que nós não temos força para carregar. Mas o Senhor da vida, nosso Pai, nos dá tudo o que nós necessitamos. E essa minha família, a minha, a sua, dele, está constituída sob a proteção do Senhor da vida. E Jesus deu as lições para nós. Então não podemos, basta termos o nosso coração preparado para enfrentarmos a luta do dia a dia. E é com esse sentido que nós vamos fechar os olhos e envolvidos em todas essas lições que nós
examinamos, extraímos do Santo Evangelho a verdadeira paz, o verdadeiro amor que nos ensina as lições das criancinhas para irmos até Jesus, e de Jesus nós vamos sim até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora, cada um de nós, ao som desta melodia que enternece nossos corações, nós vamos voar como um pássaro ligeiro até os esplendores celestes na presença do Pai, para dizer ao Pai que nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Ó Senhor, a nossa imensa gratidão pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos queridos, por todos aqueles que nos ajudam nesta caminhada em direção ao nosso aperfeiçoamento. Senhor, muito obrigado pelo corpo perfeito, pela saúde, pela casa de morada, pelo automóvel, pelos recursos que temos colocado à nossa disposição, por tudo, Senhor, que não nos deixa faltar. Queremos, Senhor, aproveitar para pedir também na nossa oração de encerramento dos trabalhos nesta parte desta tarde de quinta-feira maravilhosa, queremos pedir, Senhor, também por aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, aqueles irmãos nossos sofredores embaixo das pontes, aqueles que estão nos ergastros do coração em sofrimento e por isso, às vezes desalinhado, imaginam que podem colocar termo à vida que não foram eles que criaram. A loucura, Senhor, daqueles que desrespeitam as tuas leis. A todos esses, Senhor, nós te pedimos,